E vamos falar mais sobre essa operação que cumpriu 29 mandados de busca e apreensão entre os alvos aliados do presidente Bolsonaro, como o ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, e o dono da Havan, Luciano Hang, além de blogueiros. E vamos falar sobre isso com Tameia Danelon, que é procuradora regional da República, ex-coordenadora da Lava Jato aqui em São Paulo. Procuradora, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bem, procuradora, como a Luciana colocou, a Procuradoria está contra essa operação, já se questiona do ponto de vista jurídico há bastante tempo. Agora, o ministro Alexandre de Moraes insiste que as provas apontam para a real possibilidade de associação criminosa. Ele acha que deveria haver uma ofensiva mesmo contra esse tipo de ação. Como é que o senhor vê isso do ponto de vista jurídico? Então, juridicamente falando, Denise, esse inquérito, no meu ponto de vista, ele é legal, ele é inconstitucional. Desde quando ele foi instaurado, no ano passado, eu e diversos outros colegas do Ministério Público já nos posicionávamos que ele ofendia a Constituição em diversos pontos. Primeiramente, o Judiciário não pode realizar investigações. Quem investiga crimes somente a Polícia Federal, a Civil, evidentemente, e o Ministério Público também. O juiz apenas, ele emite mandados quando há necessidade, uma mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, mas ele não pode participar ativamente de uma investigação, porque isso viola o nosso próprio sistema processual, que é o sistema chamado acusatório. A Constituição de 88, ela delimitou bem. Nós estamos com problemas Tá aí. me ouvindo? Agora sim, voltou. Desculpa. Então, no meu ponto de vista, esse inquérito viola o princípio do sistema acusatório, que é adotado pela nossa Constituição, onde diz que as funções de processar, defender e julgar, elas têm que ser separadas. E me parece que nesse inquérito o próprio STF está investigando, que não cabe a ele investigar, e determinando diligências, e sem a participação do Ministério Público Federal. Então, tudo isso é muito grave. Outras irregularidades que também tem no inquérito, como, por exemplo, quando foi instaurado de ofício pelo ministro Dias Toffoli, ele indicou o ministro Alexandre de Moraes para conduzir esse inquérito, né? Então, parece que o ministro Alexandre está na figura de um delegado de polícia, e juízes não podem determinar diligências. E quando ele indica o Alexandre de Moraes para ser o condutor do inquérito, outro princípio processual foi violado, que é o princípio do juiz natural, o princípio da livre distribuição dos feitos. Os juízes não podem ser escolhidos, tem que ter um sorteio para saber qual vai ser o juiz que vai atuar naquele caso. Além disso, o objeto da investigação, ou seja, os crimes que estão sendo investigados, são muito vagos. Primeiramente, que não há um crime de fake news, não existe esse crime escrito no nosso Código Penal. O que existe é o crime contra a honra, a calúnia, injúria, difamação. Agora, e para que uma investigação ocorresse na esfera federal do Supremo, o investigado deveria ter foro por prerrogativa de função. Agora, o ano passado, ocorreram algumas buscas e apreensões contra pessoas comuns, que não eram servidores públicos, que não tinham foro por prerrogativa de função, chamado de foro privilegiado. O próprio ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no ano passado também sofreu buscas e apreensões em sua casa. Então, no meu ponto de vista, é um inquérito inconstitucional, que não poderia ter sido instaurado, e por conta disso, ano passado, a própria ex-procuradora-geral, doutora Raquel Dodge, pediu o arquivamento desse inquérito, por conta dessas irregularidades, mas o arquivamento não foi acolhido, e agora há pouco, alguns minutos atrás, o atual procurador-geral da República solicitou a suspensão do inquérito, alegando que não houve participação do Ministério Público Federal. Segundo o que foi divulgado na imprensa, ele não teria sido ouvido sobre essas diligências, o que não pode acontecer. Agora, a decisão fica com o ministro Fachin em relação a isso, que foi quem recebeu o pedido de Aras. Isso, assim que foi instaurado o inquérito das fake news, até é bom a gente lembrar um pouquinho, foi o ano passado, quando a revista Cruzoé fez uma publicação, onde ela transcreveu uma conversa entre o Marcelo Odebrecht e outra pessoa, que eu não me recordo quem era,
E nessa conversa transcrita, que era uma conversa, não era fake, era real, ela constava de um procedimento investigatório, o Marcelo Odebrecht fazia menção ao amigo do meu pai, né? E depois foi dito que essa pessoa seria o ministro Toffoli, que na época dessa conversa, ele ocupava o cargo de advogado-geral da União. Então, depois disso, que o ministro Toffoli determinou a instauração do inquérito das fake news, né? Depois disso, houve até a decretação de uma censura da revista Cruzoé, do portal Antagonista, que por algumas horas ficou suspenso esses veículos eletrônicos, e diversas buscas realizadas posteriormente, né? Logo que foi instaurado, o partido Rede Sustentabilidade ajuizou uma ADPF, uma arguição de violação de preceito fundamental, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, se posicionando contrariamente à instauração desse inquérito. E essa ação, o relator é o ministro Fachin, porque foi livremente distribuída, tá? Que o correto é que tem essa distribuição livre. E nesta ação que foi formulado o pedido do Procurador-Geral da República requerendo a suspensão desse inquérito. Perfeito, vamos continuar acompanhando. Eu agradeço muito seus esclarecimentos. Conversamos aqui com Tameia Danelon, Procuradora Regional da República e ex-coordenadora da Lava Jato aqui em São Paulo. Procuradora, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde a todos.